Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia. Primeiramente, queria dizer que é uma alegria estarmos aqui reunidos. A nossa proposta é de falar das emoções e, embora a formação em psicologia, o objetivo é de refletirmos os aspectos da doutrina espírita, porque cada dia mais que nós estudamos o Espiritismo, nós vemos o quanto precisamos de alguns conhecimentos da medicina, da psicologia, da filosofia, da pedagogia, para melhor compreendermos a doutrina espírita numa profundidade que nós ainda não conseguimos ter. E estudando alguns aspectos ou esse viés psicológico, nós fomos nos deparando com a questão das emoções e percebendo o quanto elas estão presentes na nossa vida, determinando as grandes realizações ou as grandes catástrofes. Quando nós olhamos um delinquente, a prostituta, a corrupção destes políticos hoje tão presentes nas nossas discussões, nós olhamos o produto de algo que foi se construindo ao longo de muitos e muitos anos, e certamente não apenas ao longo desta encarnação, mas de muitas encarnações que influenciaram nas nossas escolhas. Quando nós olhamos alguém que consegue pegar uma metralhadora e atirar numa multidão, ou de jovens entrando na escola e matando crianças inocentes, todos nós ficamos alarmados com essa situação, pensando o que passa na cabeça de um ser humano como esse para ter uma atitude deste nível. E nós começamos então a compreender que a nossa vida emocional é intensa e quando não conseguimos lidar com as nossas raivas, com as tristezas e com os medos, elas vão ganhando um espaço na nossa alma, vão nos perturbando de tal forma que um dia, qualquer um de nós, quando não nos trabalhamos interiormente, temos condição de, passados algumas décadas ou alguns séculos, nos tornarmos em verdadeiros delinquentes. Quando olhamos uma mulher que esfaqueia o marido com 40 facadas, a gente diz, meu Deus, o que é uma coisa dessa? Eu jamais conseguiria pensar numa atitude como essa. Mas quando nós olhamos a história desta mulher, os processos de humilhação, de agressão e de desrespeito que ela se submeteu, sem saber lidar com os seus medos, com as suas raivas ou com as suas tristezas, compreendendo o percurso de dia após dia que foi tomada pela sua vida emocional, nós compreendemos como alguém consegue matar esfaqueado o marido com 40 facadas. E assim, fazemos estas reflexões para sairmos de uma dicotomia entre as pessoas que são loucas, que têm graves problemas, os processos depressivos, os delinquentes e descobrirmos que estamos todos no mesmo barco. Talvez com diferenças que a vida tenha nos apresentado, situações que nos colocam à prova determinados conteúdos, mas que nós, se tivéssemos reencarnado no meio da favela, da corrupção, do desrespeito e da desvalorização do próprio corpo, muito provavelmente teríamos os traços da delinquência, que algumas pessoas assim se desenvolveram. E o mais triste disso é pensar que aquele delinquente, se tivesse reencarnado na família que eu reencarnei, com os pais que a vida me ofereceu e com as estruturas organizadas como a vida me proporcionou, é muito provável que ele estivesse, como eu, um pouco melhor ou um pouco pior do que as minhas condições. E nós vamos descobrindo que a condição humana ainda é de uma inferioridade que a nossa mente não consegue vislumbrar, e que os Espíritos já estabeleceram lá no Evangelho, orientado pelo texto de Allan Kardec, dizendo que a Terra é um mundo de espíritos inferiores e que neles o mal predomina. É bom ou ruim ouvir essa frase? Quem aqui é espírito inferior que o mal predomina? Levanta a mão para eu dar uma olhada.
Poucos, muito poucos. O resto são todas almas nobres que estão na Terra em condição de espíritos missionários que vieram para salvar o mundo das agruras e desequilíbrios do nosso planeta, né? Apareceu mais uma alma lá que está se reconhecendo inferior. Eu acho que agora, se eu perguntar, vocês vão levantar mais a mão com coragem, né? Porque a gente não sabe o que o palestrante quer, aí a gente fica com medo de dizer se sim ou se não. Mas nós estudamos então no Evangelho segundo o Espiritismo que a Terra é um mundo de provas e expiações, e na hierarquia dos mundos de quando somos criados até onde chegaremos enquanto espíritos puros, nesta classificação, a Terra é um mundo de espíritos inferiores, aonde predomina o mal. E dizer que em nós predomina o mal, embora ainda seja um discurso, é algo difícil de compreender, porque nós somos pessoas boas, nós não matamos mais, nós não roubamos, não somos delinquentes, e por isso fizemos a reflexão inicial, de que talvez muitos de nós não fomos postos à prova, e quando não somos postos à prova, não aparece o mal que existe dentro de nós. Isso me faz recordar o caso de uma paciente no CAPS. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. As pessoas que vivem algum transtorno mental, e esse é um recurso, um aparelho do SUS para oferecer tratamento às pessoas com transtorno mental. E ela era uma senhora já muito abatida, num processo depressivo, com crises recorrentes de depressão e com várias tentativas de suicídio. E as pessoas diziam: fulana não tem mais jeito, já está aqui no CAPS, antes do CAPS existir, ela já estava aqui no CAPS e já veio de outro para se tratar. E teve um dia que eu decidi de retomar o histórico daquela senhora para compreender qual era o seu tratamento e o que ela estava fazendo ali. E então ela nos contou que há muitos anos atrás ela tinha um bebê, estava num processo de separação do seu marido por conta justamente de uma traição. E agora este homem que estava vivendo com a suposta então traidora lá, tinha conseguido na justiça o direito de levar o filho em alguns finais de semana por determinação judicial. Guarda compartilhada. Aquele moço levou o seu filho para passar um final de semana ou um dia, já não me recordo mais, porque isso faz muitos anos que ouvimos essa história. E a madrasta, então, a suposta madrasta da criança, num determinado momento que a criança não parava de chorar à noite, jogou o bebê na parede e matou aquele filho. E esta mulher deprimiu, e depois disso ela se culpava e pensava em suicídio de maneira recorrente, porque ela não conseguia admitir que ela tivesse dado o seu filho para a assassina da sua criança e que deveria ter ficado com ele, o que, claro, não é uma verdade, porque se ela tivesse ficado com ele, era muito possível que, em decorrência das ordens judiciais, em algum momento ela perdesse a guarda dessa criança. E não existia outra alternativa. E depois nós vamos compreender que todas essas tragédias fazem parte de um planejamento divino. Mas fato é que aquela mulher precisava agora conviver com a ideia de que ela entregou o seu filho para uma assassina, se sentindo responsável pela morte do seu filho. E eu dizia para ela: você está ótima, só deprimindo e de vez em quando pensando em suicídio, você está ótima, porque a grande maioria não estaria fazendo um tratamento na área de saúde mental, a grande maioria estaria preso, porque a gente ia querer matar essa mulher, matar esse marido com requintes de crueldade, e ela apenas deprimiu e pensava em suicídio de vez em quando. E uma alma dessa está ótima. E quando nós passamos 3 anos trabalhando no hospital psiquiátrico, nós fomos descobrir que a grande diferença das pessoas que estão numa unidade psiquiátrica e da grande
grande maioria que está fora do hospital psiquiátrico são as experiências que a vida apresentou. Porque se carregássemos o fardo que muitas destas pessoas carregaram, é muito provável que teríamos o mesmo resultado final que elas tiveram. E isso faz entrarmos em contato com o mal que existe dentro de nós, que muitas vezes impede as nossas boas intenções, que destrói os nossos desejos e os nossos ideais positivos e faz com que sejamos tomados pelas depressões, caindo no abismo do suicídio, faz com que sejamos tomados pelos comportamentos violentos por não termos aprendido a lidar com as nossas raivas, e então também faz com que caiamos nos quadros de ansiedade, nos problemas de fobias, transtorno de pânico e tantas outras mazelas que assolam a criatura humana. E tudo isso tem início na vida emocional que nós não conseguimos lidar, que não conseguimos aprender como administrar as nossas raivas, os medos e as tristezas. E se não invadirmos este mundo interior, ele vai nos tomar em algum momento, seja nessa ou na encarnação futura. E então por isso nós temos falado das emoções, escrevemos livros sobre as emoções e temos divulgado esta ideia de que precisamos aprender a nos conhecer, olhar para este mundo interior e aprender a administrá-lo de modo que estas emoções não venham a trazer prejuízos para todos nós nos dias futuros. Nós queríamos poder falar um tanto sobre a raiva, um tanto sobre o medo e sobre a tristeza, e eu tenho certeza que se abrisse espaço para vocês fazerem perguntas, vocês teriam muitas coisas para questionar e para discutir, porque não há respostas claras. Nós não sabemos ainda como lidar com este mundo emocional, mas já temos uma alternativa, ou melhor, já temos um esclarecimento de algumas coisas que nós fazemos em relação às nossas emoções e que não tem dado certo até aqui. A primeira delas é sermos tomados pelas nossas emoções. Quando eu vivo um episódio de raiva e eu sou tomado por esta raiva, a chance de eu conseguir fazer algo adequado é quase nula, porque toda vez que eu sou tomado por uma emoção, eu vou incorrer, na maioria das vezes, em algum erro comportamental e emocional. Então nós fomos aprendendo que ser tomado pela raiva vai dar problema. Ainda mais se nós somos religiosos, porque daí se você é religioso e você vive um comportamento de raiva, além de ter problema, você é desequilibrado, porque quem tem raiva é espírito desequilibrado, é ou não é? Espírita tem raiva? Tem ou não tem? Tem, aqui em Goiânia então que tem, porque lá em Curitiba, espírita não tem raiva. A gente tem problema de gastrite, refluxo, hérnia de hiato, e aí a gente tem um monte de problema no sistema digestivo, mas raiva a gente não tem. A pessoa nos chama atenção, diz, minha irmã, eu vou pensar nisso, você está falando. Por dentro a gente queria pegar uma faca e matar ela, mas como a gente não pega mais uma faca e mata, porque a gente sabe que não deveria ser tomado por essas atitudes enérgicas, raivosas e desequilibradas, a gente então cria uma aparência de uma pessoa calma e tranquila, e com isso nós resolvemos o problema da raiva. Resolvemos o problema da raiva? Faça assim com a cabeça, assim para eu saber se você está me acompanhando. Resolvemos o problema da raiva? Não. E daí dá-lhe tomar remédio, ansiolítico, antidepressivo, destruir o estômago, o intestino e tudo mais, para ver se recupera esse negócio. E recupera um pouquinho, mas como a gente está engolindo raiva após raiva, o nosso sistema digestivo não dá conta destas coisas que nós não conseguimos digerir, e nós vamos somatizando, ou seja, desenvolvendo problemas físicos, mas que têm sua nascente na dimensão psíquica, e enquanto não mudamos este funcionamento psíquico, pode-se acabar de tomar remédio, a gente não tem melhoras, ou se tem uma melhora, o problema aparece numa outra área. Agora resolveu meu problema digestivo.
tomei os remédios lá, fitoterápico, foi uma bênção. Mas passa 2 meses, agora vem com cefaleia, enxaqueca, morrendo de dor de cabeça, porque o problema que antes se materializava no estômago, agora se materializa na dor de cabeça constante. E daí a gente tem um remédio maravilhoso que a gente toma para dor de cabeça, e graças a Deus que existem os remédios, porque senão a gente enlouquecia. Mas o remédio dá um alívio para aquele problema, me permitindo pensar na minha vida, repensar as minhas condutas, mudar o meu comportamento, e eu insisto em não mudar. E aí agora eu tenho problema da síndrome das pernas inquietas. E tenho problema do intestino, síndrome do intestino irritável. E aí nós vamos buscando médicos e mais médicos, recursos e mais recursos, porque não queremos olhar para o mundo interno, descobrir os desequilíbrios que tomam conta da nossa vida e fazer as transformações que precisamos fazer. E aí começamos a viver um buraco, porque eu já sei que pegar uma faca não resolve, mas também colocar uma cara de pessoa humilde, boa e pacífica também não resolve. Então nós fazemos o quê? Você fala, Marla, era bem isso que eu queria saber. E aí eu não vou ter como te responder o que a gente faz. Porque se eu tivesse uma resposta para o que a gente faz, nem eu estava na terra, daí já tinha virado espírito de luz. A tristeza funciona da mesma maneira. Viver a morte de um ente querido, de um filho de 3, 5 anos de idade, parece um processo fácil ou difícil? Muito difícil. Algumas mães descrevem que a maior dor do mundo é sobreviver à morte de um filho. Só que se eu sou tomado por esta emoção e me coloco no papel da pior vítima, porque ninguém passou pela dor que eu passei e sabe que eu estou passando, eu vou adentrar um processo depressivo. Se não me mato diretamente, me mato indiretamente, e nós já reconhecemos que ser tomado pelas nossas tristezas não vai proporcionar um bem-estar e um equilíbrio emocional. Mas quando eu chego à casa espírita e alguém me diz, meu Deus, mas que cara triste é essa? Bota um sorriso no rosto, se anima. A gente coloca um sorriso no rosto e aí resolveu os nossos dramas internos? Não resolveu. E eles continuam lá. E de repente essas tristezas vão se somando com outras tristezas, e o dia que a gente quebrar o dedão do pé, a gente não suporta aquela dor, deprime, pensa em se matar, porque nós não estamos chorando a tristeza da dor do dedo do pé. Nós estamos chorando e vivendo todas as tristezas que não foram elaboradas dentro de nós. Mas eu devia de ter perguntado antes, espírita é triste também? Tem tristeza no espiritismo? Aí vocês já ficaram com dúvida. Raiva tem, né? Mas tristeza não. A gente conhece a vida após a morte, a gente conhece a justiça divina, nós temos fé, por isso a gente não vive a tristeza. Verdade ou mentira? Mentira. E o dia que alguém olhar e disser, você não é espírita, você diz, é por ser espírita que eu estou triste. Porque por ser espírita eu reconheço as minhas limitações e me permito viver as minhas emoções. Teve um dia que eu estava discutindo com a minha avó. E aí a minha avó danada sabia que o espiritismo era a coisa mais importante da minha vida, e a gente lá batendo boca, eu tinha 15 anos de idade, discutindo com ela de igual para igual. E ela disse, ué, você não é espírita? Como que você está aí cheio de raiva? Eu digo, a senhora agradece que eu sou espírita. Porque se eu não fosse, eu dava na cara da senhora. Mas por ser espírita que eu estou tentando me controlar e ver o que eu faço com essa raiva. Se não agredir a senhora. Porque a gente é espírita, mas não é espírito de luz, não é alma pura. Mas também isso não pode servir como justificativa para sermos inundados pelas nossas emoções. Ah, o Marlon diz que a gente é espírita e tem que viver a emoção mesmo. Aí eu estou lá no trânsito, descarrego a buzina no fulano que demorou para avançar no trânsito. Chego em casa e bato nos meus filhos. Quando vivo um processo de tristeza, me fecho no meu quarto, porque o Marlon diz que a gente é espírita e a gente pode viver as emoções. Foi isso que eu falei? Faça assim com a cabeça. Não foi isso que eu falei. Então o que nós fazemos com estas emoções?
E aí nós fomos estudando, e uma das alternativas que nós fomos encontrando é que quando surge a emoção em si, muito pouco nós temos o que fazer com ela. Porque o grande trabalho é de reconhecer o que faz com que essas emoções surjam e como elas se desequilibram na nossa vida e como elas se transformam nos vícios morais. E aí, quando estávamos estudando o Livro dos Espíritos, vocês já estudaram o Livro dos Espíritos? Poucos? Então vocês tomam vergonha na cara e vai estudar o Livro dos Espíritos. Lê e relê. Daí a gente lê sobre medicina, volta no Livro dos Espíritos e fala, meu Deus, o céu estava tudo ali. Aí você vai ler filosofia, volta no Livro dos Espíritos e fala, meu Deus, o céu estava tudo ali. Qualquer ciência que você vai estudar, você volta no Livro dos Espíritos e percebe que estava tudo ali. Porque ali nós temos as respostas para as principais questões da nossa vida. O problema é que a gente ainda não tem olhos para enxergar, não tem inteligência para perceber as minúcias, os detalhes e a profundidade daquelas respostas. Então, de tempos em tempos, nós temos que estar lendo, relendo e estudando o Livro dos Espíritos como orientação para a nossa vida. E aí, estudando o Livro dos Espíritos, nós chegamos na questão 913. Eu só estou falando decorado porque é essa que eu estudei, que eu estou citando para vocês. Eu não sei qual é a 912 e não sei qual é a 914. Sei também a 917 que eu cito, porque senão vai falar, nossa, o Mar não sabe o Livro dos Espíritos decorado. Não sei o Livro dos Espíritos decorado e não acho que a gente precisa investir muita energia para decorar o Livro dos Espíritos, porque isso só serve para a gente se aparecer, falar e as pessoas acharem que a gente é muito inteligente. Então, lá na questão 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta que é muito oportuna para a nossa vida. Ele diz assim, de todos os vícios, há um que se possa considerar radical, ou seja, de todos esses comportamentos desorganizados e deturpados, como a violência, a depressão, a ansiedade, a inveja, o orgulho, todas essas coisas desalinhadas que são os vícios morais. Não pense vício apenas como cigarro, álcool, mas todos estes comportamentos equivocados nós chamamos de vícios morais. Dentre todos os vícios, há um que seja a nascente de todos os demais, há um que esteja na raiz de todos os outros. E o que vocês acham que os espíritos responderam? Há ou não há? Porque se não houvesse ele nem colocava a pergunta, né? Ele diz, desculpa, a pergunta foi burra, não vou pôr, né? Então há uma nascente. E qual é essa nascente? Da onde que tudo começa a desandar? Do egoísmo. E aí você pega aquele texto e fala, bom, se tudo começa a desandar por conta do egoísmo, se a minha vida está desandada, não sei se vocês têm essa impressão que a vida de vocês está desandada. Está desandada ou não está desandada? Tá. Porque se a gente comparar a nossa vida com Madre Teresa de Calcutá, a gente fica com vergonha. Ela era um ser humano como a gente. Compara a nossa vida com Divaldo Pereira Franco, dá uma vergonha. Compara a nossa vida com Chico Xavier, não dá vergonha? Dá. Porque nós teríamos condição de fazer o que essas almas fazem. E nós não fazemos em tempo que a coisa está desandada. Concordam comigo ou acharam que eu fui muito radical no pensamento? Eu usei desandada para não usar uma frase pior. Mas já que vocês concordaram, eu vou usar uma frase pior. A nossa vida é medíocre. Medíocre no sentido de que a gente está muito aquém daquilo que a gente poderia fazer. A neurociência mostra que nós usamos menos de 10% do nosso cérebro. Então imagina que Deus nos oferece um potencial incrível e a gente usa menos de 10%. Deveria estudar, ler, refletir. A gente até estuda a vida dos outros, reflete sobre o comportamento alheio, do que as pessoas deveriam fazer ou não deveriam fazer. A gente estuda as novelas, comenta da vida dos outros. A minha avó dizia, eu não tenho memória para estudar. Eu falei, mas vó, a senhora tem uma memória incrível para falar da vida dos outros. Como que não tem memória? Lembra lá do fulano que traiu com o Beltrano, porque lá naquele dia aconteceu isso. Tem memória, mas não está bem aproveitada. Porque somos ainda criaturas medíocres.
E se perguntar para Divaldo Pereira Franco se ele desenvolve todo o potencial de vida dele, vocês acham que ele vai dizer o quê? Que sim? Ainda que não, né? Mas então estava dizendo para vocês que se a nossa vida está desandada, é porque tem nascente no egoísmo. E nós também somos egoístas. Como que fica essa colocação para vocês? Pensar que nós somos egoístas. Vocês são egoístas? Quem que acha assim que é bem egoísta mesmo? Levanta o braço para eu dar uma olhada. Ó, um 6, bem egoísta. Quem acha que é mais ou menos egoísta? Levanta a mão. E quem não é egoísta? E o resto é tudo orgulhoso, que assim, eu sou tão egoísta e orgulhoso que eu não vou nem levantar a mão para dizer para o Marlon que eu sou egoísta. Ou porque eu tenho medo do que os outros vão achar de mim. Todos nós somos egoístas. A grande dificuldade está em compreender como o egoísmo está presente na minha vida, fazendo com que as coisas desandem. Porque dizer que eu sou egoísta é fácil. Mas o que o egoísmo tem a ver com as minhas tristezas que me faz adentrar os processos depressivos? O que o egoísmo tem a ver com as minhas raivas que faz o comportamento violento? O que o egoísmo tem a ver com os meus medos que transformam em comportamentos ansiosos? Aí a gente vai adentrando no detalhe das coisas, porque dizer-se egoísta é muito fácil, mas aonde está o egoísmo na relação com os meus filhos? A gente será que reconhece? Aonde que está o meu egoísmo? No trânsito. Aonde está o meu egoísmo quando eu estou na casa espírita? Porque o nosso egoísmo também está presente aqui na casa espírita. Aonde que está o egoísmo na relação com o meu marido ou com a minha esposa? Nós temos dificuldade. Porque a gente sabe as coisas em teoria, mas na hora de trazer para a prática e avaliar o nosso comportamento, a gente não consegue. E aí nesses minutos que nós ainda temos, eu quero tentar trazer para vocês, não sei se vocês estão sabendo que hoje a gente vai até meio-dia, para dar uma refletida sobre essas coisas. Falaram para vocês que era até meio-dia? Não falaram? A gente vai até meio-dia, brincadeira, até 9 horas, até 10 horas. Então eu quero trazer um pouquinho de reflexões sobre a tristeza, o medo e a raiva, e nós entendermos como está o egoísmo ali presente, deturpando as coisas. Mas um pouco da dificuldade que nós temos está na compreensão do que é o egoísmo. Porque na nossa lógica, egoísmo é, eu tenho R$100 sobrando no meu bolso, tem uma criança passando fome e eu não consigo dar R$10 para ajudar essa criança que está passando fome. Isso é um comportamento egoísta ou não? É egoísta. Mas o egoísmo não está apenas nestas relações materiais. E talvez o mais interessante do egoísmo é reconhecê-lo para além das condições materiais, nos eventos morais ou no nosso funcionamento psicológico como um todo. O egoísmo, segundo a definição do dicionário, quer dizer um exclusivismo, o sujeito que se coloca como referência a tudo. As coisas têm que ser do jeito que eu quero, como eu penso, eu sou o mais importante e a vida tem que funcionar do meu jeito. Alguém aqui é nesse nível de egoísta? Não, né? Só 2, 3 no máximo. Coitado de vocês. Né? Porque o resto, nós já não somos essas pessoas boas, ruins assim, a gente já é pessoa boa, né? Você quer que eu dê um exemplo bem triste para você? Você nunca mais vai ser o mesmo depois desse exemplo. Você quer ouvir? Já que estamos aqui, né? Vamos se afundar, né? No máximo você vai sair da palestra dizendo, foi tão bonita a palestra. Sobre o que o Marlon falou? Nem lembro direito, mas foi tão bonita a palestra. Porque você joga tudo para o inconsciente, porque se você continuar pensando sobre essas coisas que nós estamos falando, tem que mudar. Então vamos pegar o exemplo mais sublime que existe na Terra, que é a mãe, a maternidade, o amor materno. Os espíritos dizem que o amor materno é o que existe de mais sublime na nossa lógica dos sentimentos e que a gente não consegue compreender a profundidade desse sentimento. Vocês concordam com isso até aqui? Tem egoísmo na maternidade? Tem ou não tem? Meu Deus, mas a mãe é todo amor, é todo doação. Como que vocês vão me dizer que tem egoísmo? Vocês viram alguém que chegou e disse assim,
Eu nunca quis ter filho. Odeio criança, não tenho paciência. Mas eu li lá Manuel Filomeno de Miranda dizendo que tem muitos espíritos que querem reencarnar, que estão precisando. Então eu vou ter uns 4, 5 filhos para dar oportunidade para essas almas reencarnar e viver um pouco na Terra. Vocês viram alguém fazendo isso? A gente tem o filho porque é o meu desejo, porque é o meu sonho ser mãe, porque é o meu interesse ter filho. Ninguém tem filho pensando no outro, na alma que precisa reencarnar. E quando vem, nós queremos um filho perfeito, um filho que atenda às nossas expectativas, que seja como nós desejamos. Gente, vocês estão vendo o tempo inteiro o egoísmo aí? Eu me colocando como referência a tudo. No casamento, existe um movimento de doação ou de egoísmo no predomínio? Egoísmo, vocês acham também? Concordo. Vocês conseguem imaginar alguém que estava andando na rua, viu um alcoolista caído no chão, jogado, disse: meu Deus do céu, o mundo não deu oportunidade para esse homem, eu vou casar com ele. Eu vou casar para dar uma chance dele ter uma vida digna, para que ele tenha opções na sua vida. Vocês viram alguém fazendo isso? Não. A gente casa com quem? Com o homem da minha vida, ou com a mulher da minha vida, com aquilo que eu idealizei, e eu caso pensando em fazer o outro feliz? A gente casa pensando que o outro vai nos fazer feliz, só que a gente não declarou isso, e aí o outro também não declarou que ele casou para que a gente o faça feliz. E muito poucos momentos no casamento nós conseguimos pensar: o que eu vou fazer para que esta pessoa esteja bem? E quando a gente faz, é para que ela esteja bem, porque quando ela está bem, ela não me incomoda. Quando ela está bem, aí a gente tem sexo. Quando ela está bem, daí ela faz tudo o que eu quero, daí ela faz a minha janta, daí ele faz não sei o que, ou quando ele está bem, daí ele me dá dinheiro para eu gastar no shopping. E então, mesmo no fundo das coisas, vai mexendo, está lá o egoísmo, porque sempre nos colocamos em referência a tudo. Mas Marlon, eu faço trabalho de caridade, a gente chega às 7 horas, né? O pessoal vem 7 horas, os voluntários, para trabalhar. Isso não é amor? É, mas põe 7 horas para vir trabalhar sem se sentir bem, começando a xingar as pessoas. Quando chega aqui, ela vai estar lá no portão dizendo: você não presta, você é uma porcaria, você não serve para nada. A gente nem entra, já vira as costas, fala: o que é isso? Quem me disse que está me tratando desse jeito? Então a gente faz caridade porque eu me sinto bem, porque eu tenho prazer, porque eu me beneficio. E também nas entrelinhas estava escrito lá no Evangelho: fora da caridade não há salvação. E como a gente está preocupado com a nossa salvação, a gente tem que fazer caridade para ver se esse negócio retorna. Estou falando alguma mentira? Mas você não gostou de ouvir o que eu falei, né? Eu disse que a coisa não ia ser boa, e daqui ainda nos próximos 20 minutos ela tende a ir piorando. Se vocês quiserem levantar, indo embora, vai discretamente, finge que vai no banheiro e depois vai embora direto, porque ainda vai piorar um pouco mais. Porque nós somos obrigados a reconhecer que até nas atitudes nobres, elas têm talvez um 10, 20% de nobreza, e o resto está lá o egoísmo. Aí diz: mas olha o Marlon, moço novo, deixou os filhos em Curitiba, podia estar no feriado com a sua família, é uma alma nobre, um missionário que veio levar boa nova. Vamos olhar de pertinho o quanto que satisfaz a vaidade falar para os outros, o quanto que a gente satisfaz se exibindo, as pessoas gostam, vende o livro, autografa. Agora faz igual Paulo de Tarso, que corria o risco de ser apedrejado quando terminava a pregação, que tinha que sair na mesma noite para não ser morto e continuar trabalhando dia após dia, e as pessoas dizendo que ele estava exausto, que já não tinha mais energia, que ele não podia andar aqueles quilômetros e quilômetros para ir pregar em outras cidades, e ele não parava 1 minuto sequer, porque estava comprometido com Cristo. Esse sim, nós estamos falando de uma alma missionária, dos primeiros cristãos que colocavam a sua vida em risco para que o cristianismo se fizesse presente. E na hora que era atacado aos cristãos,
Eles não pensavam, ai que bom, venha leão, venha porque Jesus vai estar me recebendo. Né? Porque a gente ainda faz isso, né? Que é um martírio, porque depois do martírio a gente sabe que vai ter uma coisa boa lá do outro lado, né? E se entregavam aos leões, aos capatazes, não porque sabia que ia receber alguma coisa do outro lado, mas porque reconhecia a sua inferioridade, a sua pequenez, e que por ser uma alma pequena não tinha o direito de exigir qualquer alívio das suas dores, porque o Cristo que era puro tinha morrido por eles e por nós na cruz. E então o que sobrava para eles, senão morrer e também viver um martírio semelhante ao do Cristo? Aí nós estamos falando de almas missionárias. Mas tirando essas exceções, de resto, nós que aqui nos encontramos, somos espíritos aonde predomina o egoísmo. E a nossa fala não é num sentido de desânimo, de dizer, meu Deus, é uma porcaria mesmo, eu nem vou mais nesse negócio de sábado ajudar, porque eu já descobri que é tudo egoísmo. Porque se a coisa está feia, se esforçando do jeito que está, imagina se a gente parar de se esforçar. Mas é importante eu reconhecer que quando eu estou fazendo um trabalho de caridade, eu não estou dando para o pobre, para o coitado, para o favelado, para o delinquente. Eu estou exercitando a minha capacidade de doação com o outro, e por isso eu nada exijo, nem reconhecimento, nem muito obrigado, porque não sou eu quem lhe dá, eu ganho quando vivo a oportunidade de auxiliar alguém. E muda até a nossa oração, porque na nossa oração nós dizemos, Senhor, abençoa o fulano, abençoa o Beltrano, abençoa isso, abençoa aquilo, como se existisse Deus, e nós estamos na supervisão de Deus, e a gente vai dizendo quem que Ele tem que abençoar. E na hora que as coisas não saem como a gente quer, a gente ainda tem uma DR lá, uma discussão de relação com Deus, que palhaçada foi essa que Ele não atendeu a nossa vontade. Vocês concordam comigo? Vamos fazer uma oração, terminar por aqui antes de entrar nas emoções, para ver se dá uma melhorada no ambiente, ou continuamos para pensar um pouquinho de cada uma das emoções? Continua. Aí vamos pensar um pouco sobre a raiva e aonde que está o egoísmo em relação à raiva. Deixa eu pegar um exemplo que deve ser comum para vocês, porque a gente está falando de trânsito, e o trânsito é o lugar mais fácil de nós percebermos as nossas raivas. Eu estou lá no sinaleiro. Vocês chamam de sinaleiro? O que vocês chamam aqui? Sinaleiro? A gente está lá no sinaleiro, abriu o sinal, conta comigo, o moço está lá na nossa frente parado. 1, 2, 3. Teve ou não teve tempo de levar uma buzinada já, ou dar uma buzinada? A gente já dá uma buzinada. Porque se eu já estou com a marcha engatada, se eu já estou pronto para sair, quem que ele pensa que é para ficar 4 segundos na minha frente parado? Não é uma loucura isso? Porque quando eu estiver lá no sinaleiro e estiver mexendo num negócio, ajeitando o meu sapato, e levar 4 segundos para eu avançar, e alguém descarregar a buzina atrás de mim, o que que eu vou dizer? A gente põe a cabeça para fora e diz, ô meu irmão, me desculpa, é que eu estava aqui resolvendo um problema com o meu sapato. É isso que a gente diz? Credo, não pode esperar 4 segundos, passa por cima de uma vez. E aí a gente fica exaltado, porque quando sou eu esperando, eu não posso esperar. Mas quando eu faço com que os outros esperem, eles também então devem esperar. E nós descobrimos que no trânsito, a lei que predomina no trânsito é a lei do meu próprio interesse. Está vindo você para o centro espírita, o ônibus demora. Vamos pegar o exemplo do carro para ficar mais fácil, que o ônibus também é triste, mas quando o ônibus demora, a gente fica bravo. Quando ele atrasa, que a gente também atrasou e deu tempo de pegar, a gente fica feliz, não é? Não pensamos no resto da população, não pensamos no prós dos outros pontos, o que interessa é que eu consegui pegar o ônibus. E o trânsito, olhando para os carros, é a mesma coisa. Se eu estiver com pressa e tenho uma alma andando a 35 km por hora, a via pública diz que pode andar 50, ele está andando a 35 km por hora, o que a gente pensa desse espírito?
Qual é o nosso diálogo com Deus? Obrigado, Senhor, por estar testando a minha paciência, e agora eu vou lhe dar o meu testemunho de como eu sou uma pessoa paciente. É isso que a gente faz? Não. A gente fica irritado porque neste dia que eu estou atrasado, eu queria que o fulano andasse a 50 km por hora. Mas pensa bem que se está a 50 km por hora, na legislação brasileira ele pode andar até a metade. Então ele pode andar até 25 km por hora. Então você imagina que o fulano que está andando a 35, ele ainda podia diminuir 10 km por hora e ele ainda estava dentro da lei. Mas no dia que nós estamos vindo ao centro espírita, horário sobrando, tranquilo, um dia maravilhoso como esse, alguém descarrega a buzina atrás da gente, porque está com pressa, a gente vai dizer, nossa, que gente desequilibrada, é um sábado de sol maravilhoso, porque sempre a referência que nós vamos estabelecer no trânsito é a minha. A sensação é que não está escrito lá na placa 50 km por hora. A nossa sensação é que está escrito na placa, a velocidade que Marlon Reikdal desejar. Porque se eu quiser ir rápido, todo mundo tem que andar rápido. E se eu quiser ir devagar, todo mundo tem que andar devagar. Essa é a lógica do egoísmo que nos faz colocar como exclusivo, como referência a tudo. E as coisas têm que ser do meu jeito, no meu tempo, e quando elas não são, eu me mordo de raiva. E se este egocentrismo vai crescendo, nós nos tornamos pessoas irritadiças. Vocês viram que falou uma criança lá atrás, né? Fica falando criança lá atrás. Aonde que já se viu uma mãe ficar trazendo criança no centro espírita? Porque eu não tenho crianças agora e eu não quero ser importunado na palestra. Eu não cogito que aquela mãe quer vir ao centro espírita, que ela não tem o que fazer, que ela não tem para onde ir e que o único jeito de vir ao centro é trazer a criança. Então eu vou me esforçar para me concentrar e prestar atenção na palestra, porque se eu não fizer esse esforço, essa mãe não pode vir. Mas como nos tornamos referência, nos colocamos como referência a tudo, a gente critica até uma criança que vem ao centro espírita. Peguei pesado demais? E a tristeza? Dá para pensar a tristeza e o egoísmo também? A tristeza é uma emoção natural, assim como a raiva, nós sentimos. O problema é que o egoísmo faz com que a gente se transforme numa pessoa irritadiça e violenta, e a tristeza da mesma maneira. É saudável a gente ficar triste, passa pela morte de um ente querido, é mandado embora de um trabalho, vive uma desilusão amorosa, uma traição grave de um amigo. Todos esses eventos nos deixam tristes, não deixam? Fica triste, e isso é saudável, que o sujeito fique triste e pare para pensar. Mas o fluxo da tristeza é dar uma baixa, parar, refletir e a partir daí eu extrair um aprendizado. Meu marido me traiu no casamento e agora a partir disso nós vamos conversar, vamos refletir quais foram os erros que nós cometemos. Quais foram as atitudes equivocadas, para ver se é possível reparar essa mesma relação, ou se eu for para um outro casamento, eu não repetir os mesmos erros que eu repeti neste casamento. Mas quando eu sou tomado pelo egoísmo e o meu casamento faliu, eu não consigo reconhecer as minhas responsabilidades. E quando me perguntam, Marlon, por que acabou seu relacionamento? Eu vou dizer, porque ela fez isso. Aí vem perguntar para minha esposa ou para o meu esposo, e o que eles vão dizer? É verdade, eu fiz isso, e eu não colaborei no casamento. É isso que daí o marido e a esposa diz? Que diz, eu, porque ela fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, e fica um acusando o outro, porque como nós somos egoístas e nos colocamos em referência a tudo, nós não paramos para pensar nas atitudes, no que poderíamos ou não poderíamos ter feito. Tudo de bom vem de mim e tudo de ruim vem de quem? Do outro. Morreu meu filho de 3 anos de idade. Como eu queria viver 80 anos e que o meu filho morresse depois de mim, porque eu me coloco como referência, quando ele morre com 3 anos de idade, eu digo, Deus não podia ter feito isso comigo.
Eu não paro para pensar que Deus me proporcionou viver 3 anos com aquela criança e que depois desses 3 anos eu já não sou mais a mesma pessoa. Nem que fosse 1 mês, nem que fosse uma gestação, porque depois de uma gestação e de toda a expectativa da paternidade, da maternidade, nós não somos mais as mesmas pessoas. Mas ao invés de agradecer pelo que a vida me ofereceu, eu continuo reclamando porque não era este o meu desejo e não consigo nem olhar a bênção que foi poder viver 3 anos com aquela criança. E assim, até os presentes que a vida nos ofereceu, nós conseguimos encarar como tragédias e como problemas. E se a nossa vida é um mar de tragédias e problemas, não há outro caminho a não ser deprimir ou pensar em suicídio. Porque a vida perde o sentido quando nós só encontramos as tragédias e os problemas. Mas começamos a descobrir que a tragédia ou o problema está na forma como eu encaro a vida e não na vida em si. Porque da morte de um ente querido, eu posso reclamar ou eu posso agradecer. E quando fui mandado embora de um emprego, eu posso maldizer o meu chefe que me mandou embora, ou posso agradecer pelos 5 anos que me proporcionou de emprego. E quando a vida nos oferece as dores e os constrangimentos, se nós somos tomados pelo egoísmo, nós só vamos encontrar tragédias e a partir disso vamos adoecer psiquicamente. Mas quando nos abrimos à possibilidade de aprendizado, as dores se transformam em bênçãos. Dá tempo de refletir sobre o medo, bem rapidinho? Então vamos pensar um pouquinho no medo, porque o medo também tem um viés egoísta que transforma ele num problema. O medo em si não é um problema. Se essa estrutura de metal começa a ruir e dá a entender que ela vai cair, tem ou não tem que ter medo? Tem que ter medo. Aí eu digo para vocês, gente, não tenham medo. Deus é nosso Pai. Ele não vai permitir que essa estrutura de metal caia na nossa cabeça, porque nós estamos aqui num culto a Ele e Ele não vai fazer essa cretinice com a gente. Saudável ou louca tá essa pessoa? Tá louca, porque a gente sai correndo, não interessa correntinha, não interessa quem que é o presidente, quem que é pai, quem que é mãe, sai todo mundo desesperado correndo, porque o medo está ligado à nossa sobrevivência. Às vezes a gente não lembra nem do filho. Aí lá fora que a gente começa a perguntar, cadê meu filho, cadê meu filho? Porque na hora não lembra nem do filho. E se não existisse esta emoção, nós não teríamos existido até hoje, porque ela está ligada ao instinto de sobrevivência. Mas existe um outro medo que é impulsionado pelo egoísmo, e aí é onde a coisa desanda. Quer que eu dê um exemplo claro do nosso funcionamento aqui no centro? Quem não tem medo de vir aqui à frente fazer uma oração ou uma palestra? Levanta o braço para eu dar uma olhada. Quem não tem medo de vir aqui à frente fazer uma oração ou uma palestra? 1, 2, 3, 4, 5... Não deu 10 pessoas, o resto tem medo. Pergunto a vocês, corre risco de vida de vir fazer uma oração aqui na frente? Não. Mas se eu disser para ela, fulana, no começo da palestra, fulana, você pode fazer a oração de encerramento para a gente? Ela não vai prestar atenção em nada da palestra, porque ela vai ficar o tempo inteiro pensando o que ela tinha que falar, o que ela vai falar, que não sei o quê. O coração acelera, a mão sua, não consegue organizar o pensamento, vem aqui à frente, a voz não sai, fala tudo rouco. O Pai Nosso que reza todo dia não consegue fazer o Pai Nosso. Você fala, meu Deus, parece que está indo para um paredão de fuzilamento. Está indo para um paredão de fuzilamento? Não está. Mas a nossa reação é como se fosse. A minha mãe, a primeira vez que ela fez palestra, ela disse que ela passou 3 noites sem dormir. E ela nunca mais ia fazer palestra na vida dela. Eu falei, o que é isso? Está indo para um paredão de fuzilamento? Ah, parece que é pior do que o paredão de fuzilamento. Porque o paredão de fuzilamento a gente sabe que não tem o que fazer, vai lá, vai morrer e pronto. Agora na palestra é uma agonia, parece que dá uma tontura, não consegue enxergar quem está na frente, quem que não está. Mas se não tem o risco de vida, o que está correndo risco nesse momento? A minha imagem. O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? E como eu me coloco como referência a tudo, eu tenho que ser um santo.
A minha palestra tem que ser a melhor palestra. E a minha oração tem que ser a melhor oração. Então, quando me pedem para fazer oração, não venho fazer oração aqui à frente. Porque corre o risco das pessoas não gostarem. Corre o risco da minha palestra não ser a melhor palestra. Corre o risco de eu ser criticado pelas pessoas. E então nós não fazemos. Não pedimos desculpa. Não dizemos para as pessoas o quanto amamos, porque não sentimos amor pelas pessoas? Não, porque nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar ou vai dizer a meu respeito. Porque enquanto eu estou aqui criticando as pessoas, nossa palestra foi fraquinha hoje, né? Fraquinha. A oração, né? Meio fraquinha a oração de hoje, não foi? O moço tocando a música aqui, né? Fraquinho o moço tocando a música. Aí dá a sensação que se eu for músico eu vou tocar muito melhor que ele. Se eu fizer a palestra eu vou fazer uma palestra muito melhor que fulano. Se eu fizer a oração eu vou fazer uma oração muito melhor. E aí eu critico todo mundo como se eu fosse supervisor dessas pessoas. Mas no dia que eu tiver que pegar o violão para vir aqui tocar, pode ser que eu descubra que eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. E como o egoísmo nos faz nos colocar como referência a tudo, eu continuo criticando o outro e não faço as coisas. Porque se eu me expuser, eu vou ter que descobrir que eu não sou referência. Eu vou ter que descobrir que eu não sou melhor do que os outros e que está todo mundo no mesmo barco. Então o mais triste do medo é quando nós descobrimos que deixamos de oferecer o melhor que nós temos às pessoas, deixamos de falar dos nossos sentimentos, deixamos de nos expor, de oferecer a nossa contribuição, porque mais do que uma causa, nós estamos preocupados com a nossa imagem. Mais do que colaborar, nós estamos preocupados com o aplauso das pessoas. Mais do que fazer diferença no mundo melhor, nós estamos preocupados em nos manter num pedestal para ser admirado e não ser criticado. E quando o egoísmo toma os nossos medos, eles se transformam em medos infundados ou em medos egóicos que nos impedem de oferecer o que nós temos de melhor ao mundo. E aí nós vamos descobrindo o quão egoístas nós somos. O quanto o egoísmo está presente no trânsito, nas nossas relações, nas nossas dores e inclusive no centro espírita, impedindo que nós ofereçamos o que temos de melhor. E o mais triste para terminar essa fala é que nós não terminaremos a reencarnação como pessoas não egoístas, como caridosos, como humildes. Porque se o egoísmo predomina dentro de nós, ele ainda nos acompanhará ao longo talvez de milhares de reencarnações. Porque o bem por inteiro só existirá nos mundos celestes, morada de espíritos puros. Então ainda teremos inúmeras reencarnações egoístas. Mas o convite que nós os trazemos é de que a gente esteja atento ao egoísmo, a este predomínio no meu dia a dia. Porque quanto mais consciente eu estiver do egoísmo que está nesta ação ou naquela ação, nesta forma de pensar ou de agir, mais nós conseguimos abrir espaço para que a pulsão divina, para que a presença do Cristo habite em nós. E mesmo frente a tantos equívocos, um dia nós conseguiremos repetir a frase de Paulo de Tarso: eu vivo, eu tenho escolhas, eu tenho interesses, eu tenho vontades, mas não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque eu sei que se deixar o meu impulso, eu sou egoísta. Eu sei que se eu fizer o que me dá na telha, eu sou orgulhoso, eu sou ciumento, eu sou raivoso. Então eu vivo, mas eu escolho viver a mensagem do Cristo, porque quando Ele orientar os meus passos, não haverá erro. E se deixar por mim, pelas minhas intenções, pelos meus simples desejos, eu vou agir de maneira equivocada. Então nós estamos esperando o dia em que conseguiremos dizer: eu vivo, mas acima da minha vontade, dos meus interesses mesquinhos, do meu olhar apenas para mim mesmo, nós sejamos capazes de viver a vontade do Cristo, porque Ele era puro.
não precisava ter sofrido nada do que sofreu e esteve na terra por nós. No dia que eu quiser me impor, no dia que eu quiser dizer como as coisas têm que ser, no dia que eu não suportar determinada dor, no dia que eu disser que eu não vou contribuir no centro espírita porque eu tenho que descansar, porque eu já estou aflito com aquelas pessoas, porque me criticaram, porque falaram mal de mim, eu preciso me lembrar de Jesus, que era puro, e que deu da sua própria carne e do seu sofrimento e de toda a sua dor para que nós tivéssemos paz. E no dia em que a angústia nos tomar, que a mente não conseguir funcionar, nós precisamos recorrer a Ele, dizendo: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, amigo Nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o nosso mundo. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas corajosas, capazes de colocar acima dos nossos próprios interesses a vontade do Cristo, e quando assim o tomarmos como modelo e guia para as nossas ações, nós encontraremos a paz. Pela atenção de vocês, pelo convite da casa, muito obrigado.